Olá, pessoal. Eu sou Regina Drummond, autora de muitos livros para crianças e jovens, tradutora, contadora de histórias, rata de biblioteca, apaixonada por literatura. E fui convidada pelo Grupo Elo para fazer um podcast para vocês, Café com Leitura. Ai, é tudo que eu mais amo na minha vida, aqui juntinho. Vocês, então, podem pegar uma xícara de café ou chá, né, dependendo do gosto, e sentar aqui pertinho de mim para a gente começar a falar desse assunto maravilhoso, livro, e todas as suas variantes. Eu trouxe hoje para vocês uma pessoa muito interessante. Ele é exatamente da Casa de Livros. Onde moram os livros? Estão pensando que é na livraria? Não, a livraria é a casa provisória. O sonho de todo livro é ir para a casa do leitor, fazer parte da biblioteca. Pode ser uma biblioteca pessoal, pode ser da rua, pode ser do estado, pode ser do país, pode ser da escola. É cada uma mais linda, mais maravilhosa, mais estimulante, mais interessante, mais tudo de bom nesse mundo. Não tem nada mais gostoso do que mergulhar na leitura. E para iniciar o nosso podcast, eu trouxe uma pessoa, não vou contar não, hein? Vocês vão ter que descobrir. É o maior bibliotecário do Brasil, o mais famoso e o mais querido. Com vocês, tchan, 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 tchan. Hoje, no Café com Leitura, recebemos Oscar Garcia, bibliotecário, curador e mediador literário apaixonado por formar leitores. Formado em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela UFSCar, atua há mais de 17 anos em bibliotecas escolares, promovendo encontros com autores e atividades culturais. Palestrante em grandes eventos como a Bienal Internacional do Livro de São Paulo e do Rio de Janeiro. Dedica sua trajetória a aproximar pessoas do prazer da leitura. Seja bem-vindo, Oscar Garcia. Então, Oscar, bom estar aqui com você, hein? Que delícia, bem-vindo. Obrigado, Regina. Sempre um prazer estar com você, sempre um prazer falar de livro, leitura, formação de leitores e, em especial, bibliotecas. Agradeço o convite e começar um podcast. Estou muito feliz, fico muito honrado com o convite. Agradeço muito as palavras, não mereço, mas agradeço. Muitíssimo obrigado. Merece, Oscar. Você sabe que eu sou sua fã, né? E a gente tem em comum essa paixão pelos livros, pela biblioteca, que é a casa dos livros, né? Quantos anos? 17 anos nas bibliotecas? Até mais, não? Em biblioteca escolar 17 anos, já como bibliotecário há mais de 20, 25 quase. Uhum. Bastante tempo. E é recíproco. Sou seu fã. Obrigada. Há muito tempo, gosto muito da sua obra. É um prazer sempre estarmos juntos. Muito obrigada. Oscar, como vai a biblioteca hoje? Porque a biblioteca passou uma fase meio triste. Era lugar de enviar aluno de castigo. Vai para a biblioteca, está atrapalhando a aula. E ficou meio conhecido, tristemente conhecido como depósito de livros, né? E, no meu tempo, eu matava a aula na biblioteca. Eu amava, sempre amei. Começa a ler um livro, tá bom, você acha que eu vou voltar para uma aula de matemática? Não, né? Conta para mim, como é que está a biblioteca hoje? Então, Regina, na minha época de escola, quando eu estudei escola pública, muitos anos atrás, infelizmente, a biblioteca era um local de castigo. Então, eu conto essa história, as pessoas até pensam que é brincadeira, mas não, é real. Eu aprontava alguma coisa, fazia cara de triste, aí me mandavam, Oscar, vai para a biblioteca. Eu fazia cara de triste, porque se ficasse feliz não podia ir. Claro. E não era nem biblioteca, era uma sala de leitura, um espaço pequenininho. Eu lembro que tinha enciclopédia, uns jornais velhos, mas sempre me fascinou alguns livros. Eu sempre fiquei muito feliz nesse espaço. É um espaço que sempre me deixou felicíssimo. E há anos a gente briga, eu sou um defensor das bibliotecas. Você já teve em algumas bibliotecas que eu trabalho, você vê o intervalo fica lotado, a biblioteca fica sempre lotada. Então a biblioteca é um local de acolhimento. Uhum. É um local que todos são bem-vindos. Eu trabalho
já há bastante tempo em biblioteca de escola, mas isso vale para todas, para a biblioteca pública, para a biblioteca universitária. A biblioteca tem que ser um lugar de acolhimento, de receber as pessoas, onde todos são bem-vindos. Nós temos livros, histórias para todos. E aí a gente cai na diversidade também. Quanto mais livros diferentes, mais autores diferentes a gente tiver, melhor vai ser. Então, todos são bem-vindos à biblioteca. A biblioteca acolhe todos. E muitas vezes se fica com essa conversa, o jovem não gosta de ler. Eu nunca concordei com essas conversas. Porque às vezes vão se repetindo as conversas. Será que o jovem não gosta de ler? Ou será que ele não tem oportunidade de ler muitas vezes? Você que responde. Porque falta oportunidade. Eu sempre penso no exemplo da Bienal, as últimas Bienais. Se a gente pegar a Bienal do Rio desse ano, o primeiro fim de semana foi sold out, acabou, não tinha mais ingresso. Nossa. E você vê o público, majoritariamente é jovem. São jovens, crianças, adolescentes, comprando livros. Eu sempre gosto de andar... Abraçada de livro. Exatamente. Estivemos juntos no ano passado na Bienal de São Paulo, a gente via a alegria, eles encontravam o livro, pulavam e vinham os autores. Eu tive a oportunidade no ano passado de fazer a abertura, a mediação de abertura da Bienal de São Paulo. Impressionante, assim, as filas para dedicatória dos autores. Um espaço lotadíssimo. Foram aqui falando de São Paulo, foram 2 fins de semana de Bienal. O primeiro fim de semana, os ingressos acabaram na sexta. Não tinha mais ingresso para quem queria comprar sábado e domingo. E o mais incrível, para o segundo fim de semana, os ingressos acabaram na segunda-feira. Então, como que o jovem não gosta de ler? Gosta. O problema é que o que falta é biblioteca. Na minha visão, uma cidade que nem São Paulo deveria ter biblioteca em todos os bairros. Que nem Munique. Munique tem biblioteca em cada esquina. Só onde eu moro tem 4, assim, na minha volta, que eu vou a pé, rapidinho, 5 minutinhos estou lá. Isso é muito bacana, né? Não, tem que ter biblioteca em todos os lugares. São Paulo a gente tem 50 e poucas bibliotecas. Eu sempre pergunto para as pessoas, vocês acham muito ou pouco? É muito pouco. Pouquíssimo, Regina. Uma cidade do tamanho de São Paulo é pouquíssimo, é muito pouco. E você pega essas 50 e poucos, acho que tem 5 ou 6, é um pouquinho mais, que estão fechadas para reforma. É impressionante. É 10%. É 10%. Já são poucas, muitas fechadas, muitas que não atendem o público. O que a gente precisava? Ter biblioteca pública aberta das 7 da manhã à meia-noite. E de sábado e domingo aberta. Que a biblioteca receba as pessoas, acolha as pessoas. É isso que a gente precisa. E o mais importante, precisamos de biblioteca com bibliotecário. Isso faz muita falta, porque a gente sabe que não tem em muitos lugares. Eu trabalho numa rede, trabalho numa escola que tem. E eu sou bibliotecário, ainda bem. Mas a gente sabe de muito lugar que é para se burlar a legislação, que a legislação diz: toda instituição de ensino tem que ter uma biblioteca com pelo menos um livro por estudante. Ou seja, tem 2.000 estudantes na escola, tem que ter 2.000 livros pelo menos. E um profissional bibliotecário. Os livros até tem, muitas vezes tem mais do que o mínimo, mas o profissional bibliotecário não. E aí o que se faz? Se coloca o nome sala de leitura, muitas vezes se põe um professor adaptado. Isso faz muita diferença, porque o profissional bibliotecário, ele vai fazer a mediação com os livros. Vai fazer os livros chegarem à mão das crianças, dos estudantes, dos professores, das famílias. A biblioteca tem que estar aberta para todas, para toda a comunidade escolar. Eu sempre falo que atender os estudantes é muito bom, mas o professor também, coordenadores, diretores, enfim. Mas quando a gente atende as pessoas da limpeza, por exemplo, o pessoal da segurança, da cozinha, os terceirizados, é sempre um prazer receber todos. As pessoas me perguntam, mas eu posso pegar livro? Não só pode, como deve. Mas é claro que pode. É lógico que pode. A gente precisa ter as bibliotecas e ter o livro mais próximo. Infelizmente, o livro ainda é um objeto que está muito longe das pessoas.
Mas é um pouco aquela coisa de antigamente, que o livro era tão reverenciado que não podia nem pegar. Né? Era coisa para ficar enfeitando parede de biblioteca de gente rica, né? Sim. E aí, o que adianta? O livro parado não adianta. O livro tem que circular, o livro tem que ser lido, tem que estar na mão das pessoas. O Sérgio Vaz diz, o que tem que ser reverenciado não é o livro, são as pessoas. As pessoas é que são sagradas, não o livro. Então é isso, o livro tem que estar na mão das pessoas, as pessoas têm que estar lendo os livros. Eu espero que isso esteja mudando, esse quadro. Tem o relicário ali, aquilo não pode ser mexido. Não adianta. O livro tem que estar na mão do estudante, na mão das pessoas, as crianças lendo. O que eu fico mais feliz é isso, quando eu passo estou saindo para almoçar, estou olhando as crianças sentadas lendo com entusiasmo, criança, jovem, adulto. É isso, os livros têm que estar mais próximos. Eu vejo que, infelizmente, a gente tem poucas bibliotecas públicas e voltando... Vou pegar o exemplo de São Paulo, que é aqui onde a gente está nesse momento. Das 50 e poucas bibliotecas que a gente tem em São Paulo, muitas estão no mesmo bairro. Você pega Pinheiro, você tem 5, 6. Você vai para o extremo da cidade, extremo da Zona Leste, extremo da Zona Sul, da Zona Norte, você não tem biblioteca. Incrível isso. E é onde mais precisava, porque a gente tinha que ter biblioteca em todos os lugares e mais, que as pessoas se sentissem acolhidas, quisessem, sabe, chegou na biblioteca, eu sempre falo, eu faço formação para bibliotecários, eu falo, acolham, recebam as pessoas, tenha sempre caixa de sugestão, o acervo não tem que ser meu, não é o meu gosto pessoal, tem que ser um acervo que as pessoas queiram ler. Então, tenha caixa de sugestão para formar o seu acervo, use a bibliodiversidade, tenha o maior número possível de temas, de assuntos, de autores, sabe? É ter muita mulher escritora que a gente precisa, ter autor afrodescendente, autor indígena, a gente precisa dessa diversidade, que as pessoas se sintam bem na biblioteca. Porque ainda fica a biblioteca é um local de silêncio. Não precisa ser especificamente não é mais, silêncio. Né? Mas antigamente era. Shhh, você está na biblioteca. Silêncio. Silêncio, né? Você não pode fazer barulho. Não pode, as pessoas podem conversar. Tem bibliotecas que às vezes tem aquela cabine de estudo, que é onde quem quiser, né, ficar na cabine fica, mas tem que ser um local gostoso, que as pessoas queiram estar. Eu acho que isso que eu prezo em todas as bibliotecas que eu passei, esse acolhimento. Eu sempre gosto de deixar os livros expostos, os livros em cima da mesa, os livros fáceis, para as pessoas chegarem e pegarem, olharem, o livro está aqui. Porque realmente às vezes tem lugares que as pessoas ficam intimidadas, mas eu posso pegar o livro? Mas lógico, claro que pode. O livro está aí para ser pegado, para ser sentido, para ser... É a ideia antiga, né? Eu já cansei de ouvir mãe falar assim, eu não compro o livro para ele ainda não, porque ele estraga. Deixa estragar, não estraga roupa, não estraga brinquedo, não estraga comida, não estraga tudo. Por que o livro não pode? Os livros que saem muito, eles vão, né, de ser folheados, não é mau uso, que vai realmente sair. E aí a gente repõe o livro, tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tudo bem, né? Tá certo. É isso. Eu adoro quando eu chego na biblioteca, às vezes até o bibliotecário fala assim para mim, você não repara, olha, seu livro é muito lido, ele está todo detonado. Eu falo, mas eu amo ver meus livros muito detonados, que é sinal que foram lidos, né? Não é falta de cuidado. Não, pelo contrário. É lido, é diferente. Está sendo usado. Se você chegar numa biblioteca, seja de escola, seja biblioteca pública, tiver tudo organizado demais, é um acervo aberto, está tudo bonitinho, tudo organizado demais, tem alguma coisa errada. Tem. Eu já fui em uma biblioteca que era tudo impecável. E todos os livros eram livro-brinquedo. Um tocava música, outro se apertava, o bicho fazia um som. Literatura mesmo não tinha. Isso acontece, né? Isso não é biblioteca. Não, era uma sala de leitura. Mas isso não é sala de leitura, não é biblioteca. Não formam leitores, né? E é muito engraçado, Regina. Sai uma turma da biblioteca, acabou o intervalo, eu arrumo os livros. Mas a próxima não fica meia hora, já vira um pandemônio de novo. Eu falo para eles, podem mexer no que vocês quiserem, podem olhar, só não vão pôr o livro no lugar errado, porque... Senão não acha ele nunca mais. Que tem a classificação. Você que sabe, né? Que nós usamos, e a ideia é que cada assunto tem um número. Então, se as pessoas tiram o livro e põem no lugar errado, a gente tem...
Eu trabalho numa biblioteca com quase 50 mil livros. Então 50 mil tem 50 lá? mil, Nossa, que lindeza! Tem bastante coisa. Então, a gente sempre pede, olha o que você quiser, mexa, sinta, pega. Começou a ler. Não gostou? Troca, pega outro. Tá tudo bem. Força um pouquinho, vê. Mas não está gostando, pega outro, escolhe outro. Tá tudo certo. A leitura, para mim, tem que ser prazerosa. É o ler por prazer. Principalmente, eu trabalho na escola, para as crianças, para os jovens. Então, eu sempre insisto nesse detalhe, é o ler por prazer. E aí tem até a frase famosa do Ziraldo, que muitas vezes choca as pessoas, que o ler é mais importante que estudar. Eu acho uma frase perigosa, porque a gente está falando de literatura, ler literatura. Não estão incluídas catálogo telefônico, bula de remédio. Exatamente. Eu acho até uma frase perigosa. Podemos colocar, ler literatura mais importante do que estudar. Exato. Eu concordo, eu acho que a leitura, sabe, a leitura nos leva para outros locais, outros mundos, outras vivências, outras eras, outras épocas. Nos faz acompanhar, você conhece o presente, o passado, o futuro. A leitura é primordial e quem lê mais vai falar melhor, se expressa melhor, organiza melhor o pensamento, vai ter um senso crítico mais apurado. A gente vive uma época de fake news, de muita informação inverídica, e aí quem lê mais não vai cair em qualquer conversa fiada. Por aí. Verdade. A leitura é maravilhosa, né? Ai, nem fala, né? A gente é suspeito para ficar falando, né? Quantos países, né, Regina, que a gente lê o autor e fala, putz, eu tenho que ir para esse país, eu tenho que conhecer essa cidade. Sabe que isso é a coisa que eu mais faço. Sempre que eu leio um livro, me interessa, aí eu quero conhecer. Aí eu quero ir para aquele país, eu quero ir na casa do autor, eu quero... Né? Eu faço muito isso, sabe? Nas viagens, escolher ver os autores da casa, ou o contrário, eu leio um livro e falo, eu quero ir lá. Isso já me aconteceu várias vezes, né? Você Comigo sabe, também. né? Preciso conhecer esse local. E uma coisa que eu sempre faço, sempre que é possível, em todos os lugares que eu vou, eu gosto de conhecer as bibliotecas. Sempre gosto, assim, sabe? É uma coisa que eu gosto demais. E visitar as bibliotecas, e a gente tem bibliotecas maravilhosas ao redor do mundo. Nem fala, viu? Ao redor do mundo, porque aqui no Brasil não tem muito não, né? Os caras é um ou outro, né? Até tem, né, Regina? Tem, mas infelizmente não tem muitas vezes são bibliotecas subutilizadas, né? Não tem a valorização que a gente gostaria que tivesse. Porque realmente fora do país a gente vê uma valorização muito maior, muito grande. Acho que essa é a palavra, viu? Valorização. Valorização. E eu acho que cabe, né, a nós, ao bibliotecário, ao escritor, ao professor, essa valorização. Então eu sou um defensor grande das bibliotecas, sabe? Da leitura, da formação de leitores, da nossa profissão de bibliotecários, que é uma profissão falando em valorização, tão desvalorizada no nosso país, tão subutilizada muitas vezes, porque, sabe, por mais que a gente tem todo respeito para os professores, claro, o professor é fundamental, mas na biblioteca não dá para ter professor adaptado. Não dá. Tem que ser o profissional, o bibliotecário que conhece, que sabe como organizar um acervo, porque, por exemplo, por mais que você tenha a sala de leitura, por mais que o professor seja, sabe, se dispõe a fazer, se dispõe a organizar. Ele vai organizar de uma forma que é da cabeça dele. E você tem a regra internacional. Você faz da sua cabeça, você sabe. No momento que você sair dali, ninguém acha mais nada. É verdade. E se você... Eu sempre falo para os estudantes, para as crianças, esse livro aqui, Literatura Infantil, o número é 028.5. Qualquer lugar do mundo que você for, segundo a CDD, você vai achar esse livro. Então, se você estiver no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Tailândia, 028.5. É literatura infantil e infanto-juvenil. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Que legal, né? Você não acha que existe também uma coisa que atrapalha muito a leitura? Existe um fosso entre aquilo que as pessoas querem ler e aquilo que o mercado oferece? Como você vê isso? Existe, realmente existe, entre o que o mercado oferece, que muitas vezes é pedido para o vestibular, a leitura obrigatória.
Tudo que é obrigatório não é legal, né, Essa Regina? palavra é dura, né? É, Leitura porque- obrigatória, ficha de livro, Fichamento. prova de livro. Prova de livro. Aí Meu você, Deus do céu. o que eu sempre defendo é a leitura, né, literária por prazer. É ler por prazer, é você ler e aí você, sabe, se apaixona pelo livro, você quer falar do livro, você quer conversar, falar. E aí se você é obrigado já, isso nós mesmos, né? Se alguém quiser me obrigar a ler alguma coisa, eu já vou ficar com o pé atrás. Eu pego o livro, tenho uma pilha de livro que eu quero ler. Tá. Mas é isso, ao invés de obrigar, o que eu sempre falo é procurar encantar, procurar mostrar. Ó, dá uma olhada nesse aqui. Olha o que você acha, vê atrás. Despertar a curiosidade. A curiosidade. Né? E aí a gente começa a contar um pouquinho da história. E eles vão, mas e aí, o que acontece? Não, aí você tem que ler agora. Você vai ler. Aí você tem que Isso ler. é muito legal, né? É despertar essa curiosidade. E muitas vezes, infelizmente, não acontece, né? E aí, às vezes, os livros que são pedidos de vestibular, que são pedidos para fazer essa prova, não são exatamente, não se encaixam, né? Não tem esse encaixe do que os jovens querem ler, o que fala, o que conversa melhor com eles, o que eu creio, o que eu acho. Para formar leitores, história em quadrinho é muito bom, qualquer tipo de leitura para formar o leitor, para mim é ótimo. O que eles querem ler. Tanto é que eu sempre tenho caixa de sugestão, eu quero ler isso. Tá bom, a gente vai atrás, vamos... Tem coisas que são... hoje está na moda, amanhã já não está mais, vai passando. Mas se eles estão interessados em ler, é isso, é começar a ler. E depois, com o tempo, vem um senso mais crítico. Eles vão se interessar por outras leituras, por leituras mais densas. Mas se você já começa dando... Muito denso? Você começar com 2666 do Roberto Bolanhos, de cara a pessoa não vai ler. Quem não tem, mais do que o hábito, o gosto pela leitura, não vai ler. Machado de Assis é um exemplo clássico. Eu sempre falo, Machado de Assis eu indico para o estudante? Não. Mas por quê? Eu odiava Machado de Assis. Pois é, porque eu fui obrigada a ler com 12 anos. E você não tem maturidade, você não vai ter bagagem para entender, para fruir a história. Eu sempre falo, Machado de Assis é ruim? Não, muito antes pelo contrário, Machado de Assis é maravilhoso. Mas você tem que ter maturidade, bagagem. E com 12 anos, você não vai ter essa maturidade. Mesmo a rata de biblioteca que eu sempre fui, não tem maturidade. Não tem, você não José vai de Alencar, Machado de Assis, eu odiava. Um dia eu li com José de Alencar, fui ler ainda o Iracema, que eu detestava, mas não tinha nada para ler, eu estava esperando na sala de espera, peguei Iracema. Me apaixonei, mas com 19, 20 anos. Você já tinha Nossa, uma bagagem. me apaixonei, aí fui ler tudo de novo. Os que eu não gostava. Né? E aí me apaixonei por todos. E aí você lê com outros olhos, isso. Eu sempre falo, eu não indico Machado de Assis para pouquíssimos estudantes que vão ter uma maturidade para ler. Aí, às vezes, até a gente tem essa discrepância com o professor, que o professor pede, que o professor também tem que pedir. E aí isso acontece, mas acontece muito, Regina. Aí eu falo, dá uma lidinha nesse, vê o que você acha. Aí eles começam a ler e falam, caramba... Que interessante. Olha, lê o Rubem Fonseca, lê o Marçal Aquino, lê Patrícia Mello, eles começam a ler essa literatura brasileira. Rafael Montes é um autor que eles têm lido muito. Lê Regina Drummond, eles começam a ler. Aí, Pedro Bandeira, leia o Pedro Bandeira. Sabe? Pedro queridinho, Márcia Kupstas também. Márcia Kupstas, Flávia Muniz, Rosana Rios. Rosana Rios. A gente tem tanta boa opção. E aí é que vai ajudar nessa formação de leitores. E aí, quando um leitor se forma, quando a gente tem leitor, a gente que lê, não pelo hábito, mas por prazer, a gente vai ter um leitor pro resto da vida. Pro resto da vida. O Rubem Alves que dizia, né? Ele não aceitava essa expressão hábito da leitura. Ele fala, hábito é escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições. Eu não sabia que o Rubem tinha essa. Mas maravilha, maravilhoso. Olha, é perfeito. É o prazer de ler. É o prazer. Leitura é prazer, não prazer. É hábito. Mas tem hábito, sabe? Eu não durmo se eu não ler pelo menos um pouquinho. Eu também. Todo dia eu durmo em cima de um livro. Isso aí é fatal, sempre. Eu também. Eu tenho essa coisa de ler antes de dormir.
dormir na cama Nem lembro, mas no dia seguinte eu falo, o que eu li ontem? Não lembro, porque eu já estava dormindo, mas tem que pegar o livrinho e dar uma olhadinha nele assim. Volta um pouquinho, Aí, e vai de novo. Eu vou ter que ler de novo aquele trecho, mas às vezes eu nem me lembro o que eu li. Já estava dormindo. Tem que ler. Eu leio para minha filha está com 11 anos agora, eu leio para ela desde que ela está na barriga da mãe dela. Ai, coisa maravilhosa. Aí você tocou num outro ponto da leitura. A família. Sim. A família é muito importante. A família é o exemplo, é primordial. Você sabe que uma coisa que me intriga, eu já tive livraria, né? E quando eu morava no Brasil. E me intrigava muito, eu via crianças sair chorando da livraria porque ela quer comprar um livro e a mãe fala, este não é para a sua idade. E aí nós entramos em várias vertentezinhas. A faixa etária, existe faixa etária? Depois você responde. Existe faixa etária mesmo? Ou o importante é escolher um livro? Não seria legal deixar que as crianças escolhessem os livros, mesmo se não forem de acordo com a faixa etária dela? E a importância dos pais nessa criação do prazer de ler, da descoberta do prazer de ler. Agora você, responde todas as três aí. Vamos lá, vamos por partes. Vamos. Os pais, a família é primordial. Primordial. Os nossos filhos vão ser nossos espelhos, principalmente quando são menores. Depois eles vão achar o caminho deles. Tá tudo certo. Mas eu sempre converso com os pais, em especial o primeiro, segundo ano, os anos iniciais, falo para eles, vocês são exemplo, leiam. E aí muitas vezes a gente ouve a pessoa falar, mas eu não tenho tempo. Uhum. Para o celular tem, né? Que engraçado. Exatamente, tem para a rede social, para o celular. E às vezes a pessoa começa a vir aquilo, fica 3 horas. As pessoas falam, eu fiquei 2 horas, tá vendo? Era um tempo que você podia estar lendo. E aí, se o seu filho vê que você está lendo, é o exemplo. Seu filho vê você no celular o tempo todo. Mas é difícil. É difícil para todo mundo. É lógico que é difícil. Todos nós trabalhamos, temos a nossa... Mas você temos pouco tempo. Todos nós temos pouco tempo. É tirar um pouquinho do seu tempo para ler. E aí, ler com a criança também. Para quem está... Os pais que vão formar os leitores... É isso, é ler com a criança, é fazer o que eu fazia, o que eu faço até hoje. A minha está com 11 anos, um beijo para a Dominique. Outro daqui, que eu amo a Dominique de paixão também. Nossa querida leitora. Eu leio para ela desde a barriga da mãe, Regina, toda noite, e isso cria um vínculo tão forte, é tão poderoso, que um dia que acontece alguma coisa que eu não leio, fica um vazio para mim e para ela, sabe? Que lindo! É um vínculo muito grande. E eu leio até ela dormir. Ela geralmente dorme, e aí no dia seguinte eu retomo um pouquinho antes e a gente vai saber o fim da seguindo. História. Faixa etária. É uma coisa que é interessante da gente pensar. A criança agora, ela quer esse livro, você não vai dar livro. E aí quando a gente pensa, né, se a mãe for comprar uma roupa, será que vai dar a roupa que a criança quer ou que ela quer que se dê? Eu acho que a gente tem que pensar nessa poder da criança escolher, sabe? Eu acho tão importante isso, Oscar. É a criança ter... E aí a criança se sente importante, que está escolhendo, está tendo o seu direito de escolha, está tendo esse direito de escolha respeitado pelos pais. Está sendo valorizada. Sendo valorizada, exatamente. E às vezes, se for um livro teoricamente fora da faixa etária, o pai lê com a criança e aí o pai vai fazendo a mediação, que é o que eu sempre fiz nas escolas. Tem às vezes as crianças querem, a criança muito pequena, eu quero eles gostam de livro muito grande, eles veem um livro grande e falam, nossa, é um livro muito grande. Eu nunca falo não, eu falo, não, você está proibido, você não vai pegar esse livro. Esse não pode. Não, o que eu falo para eles? Vem cá, vamos sentar aqui comigo. Abre o livro em uma página. Aí, às vezes, eles pegam os Irmãos Karamazov, que é grande do Dostoiévski. Os Irmãos Karamazov? Aí abre, eu falo, leu a primeira. Aí eles leem um pouquinho, eu falo, você entendeu? Eles falam, não. Eu falo, é um livro que não tem ilustração, é um livro que é muito bom, mas vai demorar um pouquinho para você ler. Agora, dá uma olhada nesse aqui, o que você acha? Aí, você indica um mais infantil. Porque é isso. Mas quando você fala, não, você não pode, você já está desestimulando. Você está perdendo um leitor. Já. É isso. Eu acho que eu nunca falo não, nunca proíbo.
De forma alguma, eu procuro mostrar para eles, ó, ainda não é o momento. O Machado tinha sido a mesma coisa. Ainda não é o momento. Daqui a um tempinho, você vai ler, vai gostar muito. Mas, por enquanto, ó, não tem ilustração. São palavras muito difíceis ainda. Você tem que ter um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de conhecimento. Não é que você é incapaz. Não, muito pelo contrário. Isso não tem nada a ver com capacidade. Isso tem a ver com a idade. Tem as vivências que a gente vai acumulando ao longo da vida que a gente vai tendo essa capacidade até de fruir, de entender melhor o livro. Quantos livros, Regina, que nós não lemos, que a gente leu na infância e fala, nossa, não gostei. Aí quando você vai ler tempos depois, você fala, nossa... Mudou o livro. Mudou. Até livros que a gente gostou, e aí quando você relê, você gosta muito mais. Você olha quanta camada que tinha aqui que a gente não tinha percebido. Isso é maravilhoso, né? Até livro hoje, cheio né? de camadas. Muitas camadas. E aí quando você relê depois de um tempo, você fala, caramba. Né? Aconteceu com muitos livros que eu li antes de ter filhos. Aí quando você tem filho, depois você já tem outra visão. Você fala, olha que legal, que interessante. Eu já gostava, gosto mais ainda. Então, isso é a evolução constante do ser humano, né? Quanto mais conhecimento a gente vai adquirindo, mais as visões mudam, né? E é interessante você deixar a coisa ao contrário, porque a criança pequena às vezes quer ler um livro que não é para a idade dela, aspas, mas também o contrário, o jovem que quer ler um livro de criança. Às vezes eles querem ler até para se livrar. Não, tenho que ler um livro, então escolha esse aqui pequenininho. E no fim se encanta. Também. Porque vai ter alguma coisa ali para ele, né? E outra coisa, Regina, todo mundo gosta de ouvir histórias. Você sabe muito bem dizer como a contadora de histórias. Essa é a minha praia, né? Porque a contação de história, a leitura de uma história encanta todos. Então, muitos livros eu falo, esse é um livro que é para a infância de 0 a 100 anos, de 0 a 120 anos. Porque é isso. E tem também um detalhe, às vezes é muito engraçado, às vezes que tudo vai bater nessa coisa da obrigação. Tem a obrigação de ler o livro. Aí, às vezes, eu tinha uma coleção nas bibliotecas que eram os clássicos, mas num formato pequeno. Uhum. E aí, às vezes, tinha uns clássicos assim, difíceis mesmo, mas eles olhavam, é pequenininho, eu quero ler esse. De safadeza, igual eu estava falando antes. Exatamente. E aí aí tem uma surpresa que... Aí eu sempre não é porque é pequeno, às vezes, eu quero um livro fino. Não é isso. Mas, às vezes, um fino é tão profundo. Também. São duas coisas. Às vezes, um longo acaba sendo vazio. E um fino é muito mais profundo que aquele de 200 páginas ali. Né? Isso é que é legal, né? É sempre uma surpresa. Exatamente. Tem aqueles autores, né, que conseguem dizer tanto com poucas palavras. A gente tem muitos casos, né? Tem o Dalton Trevisan, que sempre escreveu contos, crônicas, com pouquíssimas palavras, sempre economizando, mas profundo. E tem, às vezes, autores que escrevem livros verborrágicos e que não é... Ele não diz nada. Às vezes eu leio o livro, eu fecho o livro, assim, eu já não me lembro mais nem o nome dos personagens, que foi uma história vazia, assim, eu li para matar o tempo, né? Mas aquilo que a gente vai lendo no piloto automático, né? Você vai lendo, aí você volta... E eu não gosto de deixar de ler, porque eu quero sempre saber o fim. Às vezes o livro não está bom, eu vou pulando umas pagininhas, mas eu quero saber o fim. De uma forma... Para mim, deixar um livro para trás é muito difícil também. Eu gosto de até... É muito difícil mas que eu deixe um livro. Você lê tudo ou você também vai pulando? Não, leio. Eu leio tudo. Às vezes, falo que eu vou ler até o fim para ver se é ruim mesmo. Já conversamos sobre isso. Vai que ele fique bom. E às vezes melhora, né? E às vezes também tem livro que começa muito bom, a gente cria uma expectativa e quando a gente lê, fala... Piora. E isso eu acho muito bom, Regina, porque às vezes tem... no nosso caso, não, que a gente conversa, geralmente a gente gosta, mas tem livros que as pessoas amam e a gente fala, putz, não. E tem livro que, né, a gente gosta muito, e às vezes a gente conversando com outra pessoa... Não, é verdade, isso eu não tinha pensado, isso realmente a gente vê por outros olhos. Por isso que eu acho que é tão bacana esse movimento de clube de livro, onde as pessoas conversam sobre a obra. Isso é fundamental. Eu falo muito, sabe, na minha vida de escritora, assim, quando eu comecei, as coisas que eu escrevia, que eu lia,
a gente quer falar nisso, você quer mostrar o que escreve, quer falar no que está lendo. E eu tinha muitas minhas tias, principalmente do lado do meu pai, as minhas tias Drummond, que sempre se interessaram pelo que eu escrevia e pelo que eu estava lendo, né? E é interessante que até o fim da vida delas, eu ligava lá da Alemanha para uma tia de aniversário, nunca faltou a pergunta: o que você está lendo? Ou a sua variante: você já leu o livro tal? Essa pergunta eu sempre faço. O que Como você isso está é lendo legal, no né? momento? De poder contar, poder falar o que está lendo, porque a gente tem vontade, Tem, né? e a leitura tem esse viés, muitas vezes solitário, que quando você acaba um livro muito legal, você quer conversar, Você falar. quer contar para alguém. Para alguém, às vezes você não tem. E quando você acaba um livro muito legal e você indica para alguém, a pessoa lê também. Você vai comentar vai sobre comentar ele. E depois fala sobre o livro. Isso é sempre, maravilhoso. E sempre o outro descobriu uma coisa que eu não vi. E vice-versa. Isso é muito legal também, né? E às vezes, né, Regina, nesse trabalho de bibliotecário, eu já recebi nas minhas bibliotecas mais de 250 autores. Esse é um outro tema legal para a gente falar. Autores na biblioteca. É genial. E já aconteceu algumas vezes da criança, às vezes criança mesmo, levanta um tema que o autor olha e fala: olha, eu não tinha pensado nisso. Isso é genial. Já olha, aconteceu comigo. Como você aconteceu, a criança vinha e levanta e fala: olha, mas aqui não foi. Aí o autor olha e pensa: olha. Eu não tinha pensado nisso. E tem autores que falam: não, foi isso mesmo, foi isso que eu pensei. Aí depois, quando acaba o encontro, me falam: os caras, eu não tinha imaginado isso. Olha que coisa legal. Olha que uma criança, às vezes de 8 anos, levantou uma coisa. Isso é genial. Essa troca é maravilhosa. Maravilhosa, é muito enriquecedora. Né? E esse tema de levar autores nas bibliotecas, isso potencializa muito o uso da biblioteca. Como eu te falei, e você acha que estimula a leitura também? Muito. Estimula a leitura, estimula a escrita, estimula as crianças a ilustrarem, sabe? Estimula tudo. Tudo. Eu recebo a Regina na biblioteca hoje. Amanhã, a biblioteca vai estar mais cheia. A biblioteca já é cheia, fica mais. Eles querem ler mais, eles falam mais sobre livro. Então, quando se leva um autor à biblioteca e tem essa conversa com as crianças, mas não é só levar o autor. É lógico que só levar uma pessoa e falar: joga a pessoa. Não. Tem que ser feito o trabalho antes. Qual é o trabalho anterior? Se ler o livro do autor, a Regina vai nos visitar, como você já visitou diversas vezes. Nós lemos os livros, lemos geralmente mais de um livro. Sempre falo para eles: pesquisem sobre a vida do autor. E aí eles fazem uma pesquisa, leem o livro, conhecem a história do autor. E quando tem essa preparação, o pré, quando chega o encontro, as perguntas são muito legais, porque eles já conheceram a obra, já pesquisaram a vida do autor. Então, tem os 3 momentos. O pré, que é muito importante, que é o conhecimento de quem eles vão conhecer. Isso, né, serve para todo mundo. Qualquer trabalho que você vai fazer, ele tem que ter um conhecimento prévio. Ó. A gente vai receber uma autora excelente, vamos receber uma autora incrível. Mas se você não faz trabalho anteriormente, às vezes eles não sabem. Aí o encontro acaba sendo muito legal, que o autor é muito bacana, mas podia fluir muito melhor. Então tem o pré, essa preparação. Depois o encontro em si, que acaba sendo muito melhor por conta dessa preparação. E o pós. O pós é o que vem depois, quando o dia seguinte, quando eles começam a ler muito mais, eles começam a escrever, a ilustrar. Olha, Regina, é impressionante como potencializa o uso da biblioteca. Que legal. E assim, é um movimento que eu vejo cada vez mais crescente em escolas, conversando com bibliotecários, levar autores que são contemporâneos, né, autores brasileiros que visitam a escola. Essas visitas, olha, fazem muita diferença. Bienal, a gente vê isso também. Né, eles conversando com o autor, falando com o autor, as filas quilométricas que ficam, né, para os autógrafos. Quando a gente, falando no caso da biblioteca escolar, quando a gente leva o autor para a escola, nossa, a diferença é brutal. E aí legal. Também serve em escola pública, né? Se tem em biblioteca pública, quando tem essa visita e tem esse trabalho anterior, nossa, funciona maravilhosamente bem.
realmente é um propulsor, é uma forma assim, genial da gente formar leitores. É aproximar o leitor do autor. Porque muitas vezes o jovem, o leitor, para ele o escritor é sempre aquele velhinho que já morreu, que é muito distante, que está num pedestal. E mais uma vez a gente volta àquela conversa, sabe? Você desacraliza o livro. E o autor também, eu conheci o autor, sabe? E nesses encontros geralmente tem uma pergunta que sempre rola. Quando você começou a escrever? Regina, por que você começou a escrever? Quando você começou a escrever? E muitas vezes os autores falam, eu comecei a escrever, eu tive esse lance de escrever mesmo quando eu conheci o Pedro Bandeira, que foi visitar minha escola. O Marcos Rey eu vi numa visita. Eu vi o Rubem Fonseca numa Bienal. Isso formou muitos autores atuais. Olha que lindo. E aí você vê que é um ciclo vivo que vai... vai acontecendo, vai se alimentando. Vai se alimentando. E aí a gente retroalimentando e vamos formando leitores, vamos formando autores, vamos formando ilustradores. É que tem sempre essa pergunta, como que eu faço para virar um escritor, Regina? E aí, como que faz, Regina? Tem que ler, né? Em primeiro lugar, ler, escrever. Sempre me perguntam, né? Isso aí eu falo, você tem que ler. Porque escrever se aprende escrevendo, né? Você tem que ler para encher a cabeça de ideias. E depois você vai treinando com a escrita. E a escrita é treino, né? Quanto mais você escrever, melhor você vai escrever. Você acha que funcionam esses cursos de escrita criativa? Você acha que eles formam escritores mesmo? Ou o escritor tem que ter talento? Eu acho que o talento é fundamental. Na minha opinião, o talento é necessário. Eu acho que pode ajudar. Eu acho que se você tiver um bom professor, bons professores ajudam. Eu acho que toda ajuda é bem-vinda, né? Às vezes tem pequenos macetes, né, que são passados que ajudam. Mas não se faz milagre, na minha opinião. No meu tempo não tinha nada disso. A gente quer escrever, sair escrevendo. Eu acho que para quem quer ser escritor, principal, leia mais. Aí depois escreva. E aí, né, se puder fazer algum curso, mas pesquisem, vejam, né, bons professores, bons autores. Mas você sabe, Oscar, eu acho que uma pessoa que já não tem talento, ela também não se interessa em escrever. Eu não sei desenhar nada. Eu nunca vou tentar fazer um curso de desenho. Não há curso de desenho que vá faça fazer milagre, né? que desenhe, sabe? Porque eu não sei desenhar. Posso aprender técnica, mas nunca vou sair disso. Né? Então, eu também acho que o curso de escrita criativa, de desenhista, esse tipo de curso específico, vai funcionar, ele funciona porque a pessoa que procura já é da área, já tem interesse, já sabe, já tem um pé no talento. Pode não ter muito talento, mas algum vai ter que ter. Ou algum talento adormecido, né? Sim, a pessoa às vezes tem um talento, aí pode ajudar, mas realmente se a pessoa não for leitor, vai ser muito difícil ser escritor. Não, né? Impossível. Não, aí já é impossível. Eu não quis usar a palavra impossível. Não, aí pode usar. Desestimular ninguém. Não estamos desestimulando ninguém. Mas realmente, se a pessoa não... Para escrever, tem que ser leitor. Tem que ser leitor. Que ler. Eu sinto que eu passo por duas fases, a de leitura e a de escrita. Quando eu termino um livro, principalmente um livro grande, eu estou esvaziada, murcha. Eu tenho depressão pós-livro. Os personagens, sabe, é que nem filho que nasce, saiu de mim, agora está aí no mundo, mas era meu filhinho até agora há pouco, eu comandava, né, na vidinha dele aqui, né? Então, eu tenho um pouco de depressão pós-livro. Aí, eu vou começar a ler, encho a cabeça de ideias, e aí começa a ter ideia para escrever de novo um outro livro. Então, assim, aquela coisa que vai e volta, é meio onda. A onda da leitura, a onda da escrita. Até porque, né, Regina, um livro grande para ser escrito demora muito tempo, né? Você fica muito tempo maturando a história, maturando os personagens. Sabe você convive o meu recorde muito com o de personagem. tempo qual que é? Qual? 27 anos. Circo dos Horrores. É o Circo de Horrores. Circo de Horrores. É um texto que eu demorei 25 anos para escrever e mais 2 anos arrumando ele, né?
Então, assim, não conseguia andar com aquele livro. Ele mexia tanto comigo, porque eu pus muita coisa de mim, da minha infância e do meu próprio sonho, né? Eu tinha um sonho, assim, nada muito secreto, mas, enfim, quando eu era criança, eu amava circo de paixão, amo até hoje. Eu gosto também. Você também gosta, né? E eu sonhava que eu ia ser a bailarina do circo. Mas como que eu ia ser bailarina do circo? O único jeito era se o circo me roubasse, porque minha mãe e meu pai nunca iam deixar virar circense, artista circense. Mas o circo costumava roubar a criança. Então, eu tinha total fascinação. Eu queria que me roubassem, morria de medo que me roubassem, né? É a definição de fascinação. É o medo e a repulsa e a atração. E tudo tem a sua hora, né, Regina? Aí você deixou ele adormecido? Não, eu sempre mexi nele, nunca ficou adormecido, assim, muito gaveta, tempo. Não, ele ficava, mas aí eu ia lá, mexia, mudava. Mas, no fim, demorei 25 anos para escrever O Diabo do Livro. Acontece, né? Acontece. Tem outros que a gente desova, que parece que já está pronto na cabeça. Vai, paf, o livro sai. Tem outros que arrastam, isso é normal. A leitura também sofre esse processo, né? Sofre. Tem livros, às vezes, que são difíceis, né? Tem livro que você precisa ler com mais calma, com mais tranquilidade. Já tem livros que você pega assim e vai... Passa a noite lendo. Precisa acabar, quero saber o que vai quem acontecer. Matou. Quem foi, quem fez, o que vai acontecer. E aí já tem aqueles que são mais difíceis, mais demorados. Olha, eu li um agora que eu terminei anteontem. Eu não queria que ele acabasse. Tão lindo que ele era. Eu ficava lendo devagarinho para economizar. Tem isso também. A gente lê para economizar. Economizar. Então, é muito legal. Né? Eu faço isso com livro e alguns autores. Sabe, autores que... o autor só tem 10 livros. Aí eu já li 8. Eu falo, ai, caramba, não pode. Eu estou com o livro em casa, quero ler, mas... Tem que economizar. Tem que economizar porque... Né, vai acabar. Vai acabar. Então, Leia Balzac, não acaba nunca. Não acaba, é verdade, não acaba nunca. Aí pode ler tranquilo. Dá para a gente ler a vida inteira. Exatamente. E depois que você acaba, você começa a querer ler lá de trás. Falar, voltar tudo. Né? Eu amo Ilusões Perdidas. Ai, nunca me canso, já reli aquele livro um monte de vezes, mas eu nunca me canso dele. O mais famoso dele é Le Père Goriot, mas eu gosto mais de Ilusões Perdidas, que é um pouco a continuação. E cada vez que você faz a leitura, traz coisas novas, não traz? Descobre outras coisas. É impressionante, né? Falando em temas aqui, né? A gente está entrando um pouquinho em temas. Me conte qual o tema mais amado da criançada e da moçada. Regina, olha, tem tema que é campeão, é terror. Terror, né? As bruxas. As bruxas, vampiros, fantasmas, assombrações. As lendas urbanas. Entra tempo, passa tempo, entra a criança cresce, vira adulto. Olha, eu já sou bibliotecário em escola, vai para 17 anos. Não tem jeito. Terror é o campeão. É o campeão. Às vezes, romance, fantasia, sobem assim, aí depois cai um pouco, mas terror continua. Não passa uma semana que não entre... criança, desde criança pequena até os adultos, os maiores, me perguntam, tem terror? Eu quero terror. Mas que coisa gostosa é essa de sentir medo? De sentir medo, né? O Stephen King fala que o homem gosta de sentir medo, né? A gente gosta. Aí, tanto é que eu pergunto, vocês querem terrorzinho ou terrorzão? E qual que é a diferença? Aí, a criança que fica mais com medo, assim, ao jovem, fala, não, terrorzinho. Aí aquele que é o corajoso fala, terrorzão. E depois, você tem aí eu sei, feedback disso? Sim, não, eles falam, nossa, o comentário é a melhor coisa. E aí é legal que um passa para o outro, né? Tanto é que tem livros que, nossa, são emprestados o tempo todo. Não esquenta na prateleira. Não param na prateleira. É impressionante. E terror, de uma forma geral, é o predileto dos... Campeão da turma. E é legal que é das crianças pequenas até o ensino de jovens e adultos, terror É mesmo? É todo mundo assim, Oscar? Todo mundo, de uma forma geral. Mesmo as pessoas que falam, eu tenho medo, mas eu quero ler. Eu tenho medo, mas eu quero. Eu vou ler. Isso é muito legal, né? Eu estou com medo, mas eu quero ler. O que acontece muito, né, Regina? Às vezes, hoje em dia mais séries, mais filmes,
quando um filme estoura e é baseado no livro, aí o livro vira aquele best-seller, assim, que aí fica todo mundo doido para ler, mas aí passa um tempo, passa, né? Mas e o que é interessante sempre também, as pessoas leem e falam, eu gostei muito mais do livro. Eu tinha gostado do filme. Mas é claro, Oscar, o livro é você que faz, sim, né? É a coisa mais maravilhosa, você descreve uma coisa e pede para 10 pessoas desenharem. Você tem 10 coisas completamente diferentes, né? Sim. E tem referência, mas não é a mesma coisa. Então, cada um imagina do seu jeito. E ali, não. Você imagina do jeito que o diretor quis, do jeito que o roteirista escreveu, que o diretor apresentou. Principalmente, livro, na cabeça da gente, não tem orçamento. Sim. Você inventa o que você quiser de doideira, pode custar caro ali, que ninguém vai reclamar. Vou pôr 50 elefantes, né? Vou 50, aproveita para botar 100. Não tem problema nenhum, né? Não tem custo. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. E também a questão psicológica, né? Os pensamentos, a profundidade. Muitas vezes o filme acaba... Não consegue apresentar isso. Não consegue, passa meio batido, as coisas vão sendo mais rápidas, né? E tem a profundidade do livro. Tanto é que quando a pessoa fala, eu gostei muito do filme, lê o livro que você vai gostar mais. As pessoas ficam até meio assim, mas não, aí depois que ele fala, E eu sempre falo, ainda bem que você leu o livro depois. Se você lesse o livro primeiro, você ia gostar muito pouco do livro, do filme, não ia gostar. Você ia achar o filme vazio, o filme... Sei lá qual que a gente deve ler primeiro. Você acha que deve ler primeiro o livro ou o filme? Eu gosto mais de livro, eu prefiro ler o livro sempre, né? E aí, muitas vezes, livros muito bons, eu fico até com o pé atrás de ler, me dá até medo de ler. Né? Tem poucos casos. Há um caso que eu sempre penso de um livro que é tão bom o livro quanto o filme, é o Cidade de Deus. Cidade de Deus é Eu não li o livro. O livro do Paulo Lins, o livro é genial. E o filme também eu gostei muito. Eu achei o livro muito bom. São diferentes, mas é um dos casos assim que me vem na cabeça sempre, é o Cidade de Deus. Eu gostei do Senhor dos Anéis. Sabe, eu li o livro, eu me apaixonei pelo Senhor dos Anéis em 1980 e poucos. Eu li uma edição portuguesa, né? Não tinha nem saído no Brasil. Eu acho que não tinha nem saído no Brasil, o meu era português. Depois, quando saiu, fiquei doida, né? Da Global, fiquei doida, quero esse livro, tinha um grossão até, ganhei de presente do Richard. E amei de paixão de novo. E quando eu vi o filme, eu também gostei do filme. Não é a mesma coisa, claro que né? Mas eu achei que foi bem representado, sabe, assim... eu lembro que eu vi no cinema, eu não achei tão legal, sabe? Não, olha isso, opiniões diferentes. São as opiniões, porque o livro eu gostei tanto. Aí quando fui assistir o filme, eu falei, putz, não. E o filme foram várias partes, foram 3 filmes, né? E aí saiu, eu lembro que eu vi o primeiro no cinema e ia demorar até sair o próximo. Demorava um ano para sair. Até sair o próximo, mas lá, caramba, não... Oscar, nada é perfeito nesse mundo. Você vê alguma desvantagem no livro? Desvantagem? Nenhuma. Eu vejo. Qual? Que acaba, que não termina. Essa é uma boa desvantagem, mas eu estava pensando em outra. Eu brinco muito que a maior vantagem do livro é a sua maior desvantagem. Porque você consegue fazer, você está assistindo televisão, você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O livro você tem que ter dedicação e total. E o livro 100%. não, ele é egoísta, dedicação exclusiva. E esse mergulho no livro se aprende, mas não é todo mundo que tem. Por isso que muita gente fala que não gosta de ler, que não consegue ler, porque não consegue fazer esse mergulho que eu chamo de apagar a luz do mundo. Quando eu estou lendo, cai uma bomba, eu não viro a cabeça, porque eu não estou aqui, eu estou lá. E quando eu escrevo também. E quando eu escrevo também. 2 vezes na minha vida eu quase perdi avião, porque eu estou lendo e manda mudar de sair. Assim, você olha assim e fala, gente, está na hora de embarcar, mas cadê o povo? Estou sozinho aqui, estava cheio. Eu não ouço anunciar nada. Fica aquela falação, eu apago. Então, assim, aquela redoma de vidro que você põe, que se vai para aquele mundo da fantasia, isso é uma coisa maravilhosa. Mas eu acho que as pessoas também precisam aprender isso. E ainda mais no mundo atual que a gente vive, né, Regina? Porque
As pessoas ficam... É celular, é TV... Mas você vê que tudo fica muito raso de uma forma geral. É claro, Não porque tem você não profundidade. concentra, né? Não concentra. Você está assistindo televisão, você está acompanhando a conversa da sua mãe com a amiga do lado de cá, do seu pai com um amigo dele do lado de cá, você está sabendo o que o seu irmão está fazendo. Ouvindo música, né? Ouve música. Agora, quando você está lendo, você está lendo. Então, essa é Você tem que mergulhar. E aí eu acho que não é ruim, é bom, porque as pessoas, né, a gente está vivendo num mundo que as pessoas têm tanta essa falta de concentração, a leitura ajuda nisso também. Ajuda também. De você, sabe, vamos ficar centrado, se concentra, larga um pouco a tela, a rede social, se concentra no livro, no objeto, sabe? Mas tem que viajar, né? Vai para aquele mundo que você está do seu livro, né? Vai para o seu mundo da fantasia. Na literatura é isso, né? Na leitura literária é isso, é você sair desse mundo e ir para outra... mergulhar. E tomar o lugar do personagem. Exatamente. E ver outros mundos, outras eras, é exatamente isso. Eu acho que acaba sendo muito bom. E o livro, eu vi uma palestra há muitos anos atrás, era um cara que era muito bom de tecnologia. E a fala dele foi genial, Regina. A melhor tecnologia é essa, é o livro. Aí era muita gente de informática, todo mundo falou, mas como assim livro? Eu falei, eu joguei no chão, pum, peguei. Faz isso com o computador. Se der um apagão aqui, se der um bug, o livro continua. O livro é uma tecnologia maravilhosa. O livro é a tecnologia maravilhosa, porque né, se acabou a internet, acabou a luz, as pessoas ficam meio reféns. Sim, e você está com o livro, se você tivesse um fiapinho de luz para conseguir ler, você vai conseguir. Olha que tecnologia maravilhosa, caiu no chão. Você pega, dá uma limpadinha, tá perfeito, tá maravilhoso. Então, olha, na minha opinião, o livro é a maior invenção do homem. Da mulher também. Da mulher, não do homem, do ser humano. Da humanidade. Para ficar melhor, da humanidade. A melhor invenção da humanidade é o livro, né? Na minha opinião. Ainda não inventaram nada mais interessante. E duvido que vão inventar, viu, Regina? Eu duvido. O livro... Mais divertido, mais interessante, com um passo-tempo que a gente nem percebe, né? E que dá tanta... Né, olha, é o conhecimento, é adquirir o conhecimento, é para estudo, é para diversão. Serve para tudo, né? Serve para tudo. E é muito legal. Eu sempre dou livro de presente para as pessoas, Regina. E eu sempre ando com o porta-malas do carro cheio de livro. E as pessoas amam ganhar livro. Mas não tem quem não ame. Não tem quem não esteja amando o nosso podcast, mas está na hora de acabar. Tudo que é bom dura pouco. Mas a vantagem é que depois a gente pode começar tudo de novo. Exatamente. Oscar, foi uma alegria te receber aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Um papo maravilhoso. É sempre uma delícia conversar com você. Muito obrigada. Regina, é um prazer estar aqui com você, fazendo o primeiro episódio do podcast. Desejo vida longuíssima ao podcast. Obrigada. Muito sucesso sempre. Em tudo que você faz tem esse sucesso. Então, foi um prazer estar aqui com você. Conte comigo sempre. E foi uma inversão, né? Porque sempre que a gente faz eventos, sou eu... Você que entrevistando, né? Hoje eu tive esse privilégio, foi esse entrevistado. Prazer. E é isso, pessoal. Tudo que é bom, acaba. Aí a gente lembra, as coisas ruins também acabam. Essa é a vantagem. Um beijo grande, até o próximo. Obrigada, Oscar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.